E aí, pessoas que sabem que Hong Kong faz parte da China, tudo bem com vocês? E eu esbarrei em mais um vídeo do canal Revisão. Eu já tinha feito um vídeo deles, um react de um vídeo deles a respeito do Mao Zedong, e agora falando sobre a história de Hong Kong. E é interessante que eles já começam com uma imagem que é a vigília do 4 de junho, que é do que aconteceu na Praça da Paz Celestial, né? Você consegue imaginar como é viver em um lugar que concentra tensões mundiais e é dividido por modos de vida totalmente incompatíveis? Bom, Não só imagino, como morei lá por 2 anos e meio. E são compatíveis, tá? São compatíveis, porque Hong Kong não é só essa parte da ilha que mostra no vídeo. Hong Kong é uma coisa gigantesca. E tem uma outra parte que é muito chinesa, sabe? Muito. E mesmo na ilha tem muita coisa que relembra, né, a China, não só os colonizadores britânicos. Bom, chegou a hora de conhecer um local onde essas angústias ficam em jogo permanentemente. Nós falaremos aqui Que angústia. A galera enchendo a cara em Lan Kwai Fong no Sorro, tá preocupada mesmo com angústia. de Hong Kong, um lugar enigmático que é colado na China, que, por si só, já é um país grande, plural e polêmico, inclusive Mamilos? com a sua relação com Hong Kong. Afinal, a famosamente moderna cidade engloba muito da natureza e da história da China, mas também é cheia de suas próprias particularidades. Hoje, vamos falar de disputas, conflitos e histórias de uma Vamos, eu tava cidade lá. dividida, Eu cultural tava lá quando rolou isso aí. Tomei gás lacrimogêneo, bala de borracha voando. e economicamente, cujos acontecimentos interessam e muito para o jogo geopolítico internacional. Então, se aconchegue em seu assento, pois é hora de falarmos da história de Hong Kong. Vamos lá. Quando nós falamos de Hong Kong, o que vem na sua cabeça? Vida urbana intensa? Alta tecnologia Jack no Chan, mercado? Bruce Lee. Revoltas? Pois é, na minha também. Mas essa história Quem que pensa nessas coisas que não pensa em Jack Chan e Bruce Lee? é muito mais complexa e bem mais antiga. Inclusive o Bruce Lee, o mestre dele é daqui de Xiamen, que na verdade Xiamen meio que fazia parte de Foshan, né? E é uma parada assim. E aí ele se mudou para Hong Kong para depois acabou treinando o Bruce Lee lá, né? Porque Foshan é bem famosa pelo Kung Fu. Para entendê-la bem, nós temos que nos atentar a 3 aspectos cruciais desse povo: a estrutura político-econômica, o multiculturalismo regional e, é claro, o aspecto histórico. Então, vamos voltar no tempo. Essa região é ocupada pelos chineses desde a pré-história e demorou para se estruturar. Logo, Hong Kong já era China, né? Tornou-se uma comunidade pesqueira que servia de refúgio para piratas e contrabandistas de ópio. Sim, ópio, Isso. a substância mãe da heroína e de muitas medicações altamente viciantes que temos por aí, mas não apenas. Fato é que essa substância é essencial para entender a Hong Kong e sua relação com a China. Afinal, a Guerra do Ópio foi um ponto de virada nessa região. A China do século XIX estava em decadência, ao contrário da Inglaterra vitoriana, que estava bombando com o maior império da história. A A China gasolina não estava em decadência. A China era uma das maiores economias do mundo e estava aqui de bobeira, né? Ganhando dinheiro, vivendo a vida deles, 450 milhões de habitantes. Até que veio o malvado Império Britânico, né? Bando de da sanguessuga. Inglaterra era o comércio e o colonialismo. E desde o passado mais remoto, a China tinha produtos únicos e valiosos: o chá, a seda, a porcelana e muitos outros. E o que acontecia era o seguinte: nas trocas entre a China e a Inglaterra, a China acabava saindo no lucro, pois ela vendia e não comprava. E a coisa é que a Inglaterra queria mudar isso. E, bom, ela tinha acesso ao ópio produzido na Índia, que era sua colônia. Então, começou a inundar a China dessa substância. Ela tinha acesso não, né? Eles pararam, inclusive, de plantar comida na Índia para plantar papoula, para fazer ópio e traficar para a China. Tráfico de droga. Rainha Vitória, maior traficante de droga da história. A Betinha aí, Ray Charles, essa galera toda, extremamente milionários porque era uma família de traficante de drogas, tá? Escravagista, genocida e traficante de droga.
As lideranças da China, entretanto, não queriam viciar o país inteiro em ópio será? E resolveram proibir a substância. E isso desembocou em uma escalada de conflitos com a Inglaterra, que acabou começando uma guerra de razão puramente comercial. Essas foram as Guerras do Ópio, de 1839 a 1842 e de 1856 a 1860. E a questão é que a China tomou um pau e teve que aceitar vários acordos abusivos. Vide o Tratado de Nanquim, que estipulava a abertura de portos, alocava militares ingleses para o país e criara certas tributações especiais, além de ter obrigado o país a ceder um território à coroa da Rainha Vitória, Hong Kong. E depois disso as coisas foram se complicando. A superfície da colônia aumentou significativamente com a incorporação de novos territórios tomados pela Grã-Bretanha por 99 anos, começando em 1º de julho de 1891. Novos territórios é o nome da região, tá? Não é que são, além de terem sido novos territórios que eles pegaram, lá chama novos territórios, sei lá por quê. E os britânicos arrendaram os novos territórios e cerca de 200 ilhas, porque a França vinha expandindo Laos, Camboja, e Tailândia na esfera de influência, subindo pela China em Yunnan, e aí os britânicos queriam fazer um bolsão de defesa ali com essas 200 ilhas, além de pegar mais área para eles, né? 98 até o dia 30 de junho de 1997. Depois do estabelecimento... O cara que assinou esse contrato de 99 anos, ele disse que era a mesma coisa que ser para sempre. Porque, na cabeça do cara, aquela época o Império Britânico era o império onde o sol nunca se punha, né? Tava em mais de 25% da terra era colônia britânica. O cara, o império não quer acabar, né? Nunca. Da República da China em 1912, Hong Kong se tornou basicamente um lugar de asilo para milhares de chineses exilados. E, em 1937, durante a Guerra da China com o Japão pela Manchúria, foi mais uma vez um asilo para chineses deslocados pela invasão. E esse é o início da Segunda Guerra Mundial. Durante a Segunda Guerra Mundial, Hong Kong caiu nas mãos dos japoneses também, que a transformaram no centro militar de sua campanha na Ásia. Aqui onde eu moro também caiu. Eles demoliram parte da estação de trem daqui de Xiamen, porque ela conectava com muitas outras cidades aqui em volta. Isto é, até o eixo perder na Segunda Grande Guerra e a Inglaterra recuperar o território em 1945. Só que, na China continental, estava uma confusão em razão de uma guerra civil entre nacionalistas e comunistas. Tem outra parada aí. Em 1943, rola a Conferência do Cairo, com o Chiang Kai-shek, o Roosevelt, o Churchill, e eles decidem que, com o fim da guerra, porque já em 43 eles sabiam que o bagulho ia ficar louco para a Alemanha, Taiwan seria devolvido para a China, porque Taiwan estava sob controle japonês desde 1898 também, acho, 97, que é quando a Primeira Guerra Sino-Japonesa. E também ficou decidido que toda a área de Hong Kong seria devolvida para a China em 97, porque eles arrendaram os novos territórios e as ilhas, mas a ilha principal de Hong Kong foi tomada em perpetuidade. Quer dizer que o Império Britânico nunca precisaria ter devolvido. Mas isso ficou acordado lá em 43, que tudo ia entrar no mesmo pacote. O que trouxe uma nova onda de chineses refugiados no território, antes e depois da vitória comunista em 1949. Muitos comunistas fugiram para Hong Kong, ali depois que rola a cisão entre a Kuomintang e o Partido Comunista Chinês em 1927. Muitos fugiram para Hong Kong, para poder continuar trabalhando por lá, e principalmente porque eles tinham um movimento muito forte, ambos, né, a Kuomintang e o Partido Comunista, eles tinham um movimento muito forte aqui no sul, aqui em Guangzhou, e eles também, né, no fim Hong Kong foi servindo de gente fugindo de tudo que é lado. Na primeira fase de implementação do comunismo, o governo de Mao começou a retomar territórios que consideravam chineses. O Tibete, por exemplo, que era uma região autônoma desde 1913, que foi reintegrado em 1950, assim como outras regiões. Neste momento, entretanto, Mao Tse-tung se aproximou da União Soviética e acabou se envolvendo com a Guerra da Coreia. Nesse momento não, né? Porque se não fosse
se não fosse os soviéticos fornecerem todo o armamento japonês que estava na Manchúria pro Partido Comunista, provavelmente eles não teriam vencido a guerra. Foi um negócio complicadíssimo e ao final gerou muitas baixas chinesas e grandes dívidas militares. Mas o problema mesmo foram os Estados Unidos que invadiram a Coreia, né? Esse conflito também fez com que os Estados Unidos proibissem o comércio com a China, o que prejudicou a atividade comercial de Hong Kong e dificultou seu crescimento econômico. Portanto, Hong Kong na década de 50 era basicamente uma cidade em crise, pois, mais do que em muitos outros lugares, passou a viver na pele os resultados da bipartição ideológica do mundo. E olha que isso vale para tudo, até mesmo para o idioma local. O idioma oficial da China é o mandarim, que é ensinado nas escolas de Hong Kong, mas o principal idioma da região é o cantonês e, é claro, o inglês. E isso você consegue perceber, inclusive, na sinalização das ruas e dos transportes coletivos. A diferença na linguagem é o sintoma de distinções culturais radicais. Muita gente lá sequer se identifica como chinesa. Mas vamos lá, né? O idioma do sul da China é o cantonês, que é Guangdonghua, que é a província de Guangdong. Guangdonghua é cantonês em chinês. E a maioria das pessoas de Hong Kong sempre falou cantonês. E as leis, todas as leis britânicas, todas as leis de Hong Kong até nos anos 70 eram em inglês. E cerca de 6% da população conseguia entender inglês o suficiente para entender legislação. Então, 94% da população de Hong Kong não entendia as leis. Hoje se ensina chinês em Hong Kong porque Hong Kong voltou a ser parte da China. Não quer dizer que as pessoas não falem cantonês. Inclusive, assim, é muito difícil achar gente que fale chinês na ilha de Hong Kong. As pessoas que falam mandarim são mais afastadas, que ficam mais próximos da fronteira com Shenzhen. Pesquisas anuais da Universidade de Hong Kong mostram que uma parcela muito significativa da população se identifica como Hong Kongers. Isso é verdade. E que apenas 15% se identificam como chineses. É normal, né? Porque Hong Kong era tratado como uma cidade à parte da China. Então é normal, porque tem muita gente lá que ainda era do tempo do Império Britânico. Inclusive tem um monte de gente lá que quer que o Império Britânico volte a controlar Hong Kong. Mas o que exatamente quer dizer ser um Hong Konger? Bom, ser um cidadão de Hong Kong é ser uma criatura multicultural, um cidadão do mundo. Essa pluralidade... Só que não, cara. Desculpa, mas só que não. É engraçado porque eu trabalhava lá e um dia a gente estava conversando, eu estava conversando com o pessoal do trampo, que é todos de Hong Kong. Eles não sabiam que era o Papa, por exemplo. Eles não sabiam o tamanho da Igreja Católica no mundo. Esse é o cidadão do mundo desse cara aí. A pluralidade toda não é só cultural, é também judicial e política. Nessa região, já naquela época, se desenhava um estilo de vida muito mais próximo das experiências ditas ocidentais. Falando em experiências... realmente, porque rolava inclusive um apartheid em Hong Kong, né? Eu morava em Central, perto da Hollywood Road, da rua Hollywood. Ao norte dessa rua, nenhum chinês podia morar. Eles só poderiam morar ao sul, porque o norte dava vista para o mar. Inclusive, até hoje, tem uma parte que chama Soho, South of Hollywood Road, que muito ocidental mora lá, porque as prostitutas estrangeiras brancas moravam nessa região, então os estrangeiros começaram a ficar por lá também. As prostitutas chinesas só podiam morar na região de North Point, que é longe pra cacete do centro. Os chineses só podiam sair na rua até tarde, tipo, acho que até depois das 10, 11 horas da noite, se eles estivessem carregando a lanterna. E chegou um momento que eles tinham que apresentar um papel explicando por que estavam na rua. Tinha muita segregação. Tinha um sistema de apartheid, óbvio, né, que não tão ruim como foi na África do Sul, mas esse é o grande modelo ocidental, né, que eles estavam usando lá. Ciências ocidentais, vocês sabem mais ou menos como é que funciona a estrutura de governo de lá? Muito bem. O governo era indicado por Londres, inclusive até hoje tem 2 ou 3 juízes da Suprema Corte de Hong Kong que foram indicados pela Inglaterra antes da devolução de Hong Kong, são 3 brancos, então, não tinha eleição,
Era só apontado. O governo local não é exatamente subordinado ao PCC, embora PCCH, gente, pelo amor de Deus. tenham o mesmo presidente. Lá, tanto o sistema político quanto o judiciário... Olha o naipe desses juízes. Aqui na China eles não se vestem assim. Então esses caras estão assim porque é uma corte baseada na justiça britânica. É baseado nos modelos burocráticos britânicos. Sim. O chefe do executivo local é eleito por um comitê escolhido pelo próprio governo central. Ainda que Hong Kong não seja uma democracia plena, a Assembleia é eleita por segmentos diversos da sociedade, se comparados com a China continental. Lembrando que essas eleições só acontecem depois que a Hong Kong é devolvida para a China. A economia da região é também bastante diferente do resto da China, sendo basicamente um livre mercado, com pouca interferência do partido. Hong Kong é um paraíso fiscal de lavagem de dinheiro. Simples assim. Os caras não produzem nem a própria água, não produzem a própria energia e não reciclam o próprio lixo. Então, Hong Kong é basicamente seguros, né? Serviço de seguro, serviço bancário e advogado. É isso aí. Mesmo as moedas são diferentes. O dinheiro de lá é o dólar de Hong Kong. E a retomada econômica da região ocorreu mesmo no final da década de 60, tornando-se aí um tigre asiático, que floresceu ao longo dos anos 70. Mas ainda existia ali uma questão a ser resolvida no ar. Lembra do acordo que foi feito lá na época da Guerra do Ópio com a Grã-Bretanha? Bom, o acordo que foi feito, muito embora tenha sido na base de pressão militar e fosse abusivo, tinha um prazo de validade. E este prazo de validade eventualmente chegaria ao fim. Esse acordo não foi feito, essa parte não foi feita na Guerra do Ópio, né? Foi feito em 1898. A Guerra do Ópio, a segunda, acaba em 1860. Então, em 1984, quando faltavam 13 anos para o término da cessão, que os governos britânico e chinês assinaram a Declaração Conjunta Sino-Britânica, que estabelecia as regras para a transição da região do domínio inglês para o chinês. A grande questão era como vamos reestruturar essa nova realidade. Bom, foi ali então que Hong Kong passou a ser definido pela seguinte frase: um país, dois sistemas. Hong Kong virou uma região administrativa especial que poderia praticar o capitalismo com certa autonomia por mais 50 anos a partir da reunificação com a China. E o ano acordado foi 2047. A questão é que Hong Kong tem uma relação comercial positiva com o resto da China. E no acordo ficou que coisas como as liberdades individuais e o mercado seriam preservados. Mas na China não tem liberdade individual? Não entendi essa parte. E o mercado? Na China não tem mercado. Boa parte da população sente-se ameaçada pela possibilidade de ter que mudar radicalmente os seus meios de vida. E essa apreensão ficou bem mais intensa quando, em junho de 2019, a população começou a protestar contra um projeto de lei extremamente controverso. Apresentado em abril, esse projeto permitiria a extradição de suspeitos de crime para a China continental sob certas circunstâncias. Vamos lá. Eu já contei essa história antes. Teve um casal de Hong Kong que foi passar as férias em Taiwan e o cara acabou matando a namorada em Hong Kong. Desculpa, matou a namorada em Taiwan. Ele volta para Hong Kong, descobrem o assassinato e nada acontece, porque em Hong Kong ele não cometeu crime nenhum. A China usou isso aí, claro, né? Para mostrar, olha, Hong Kong não tem acordo de extradição, isso é um erro, porque a gente tem que fazer esse cara pagar. O cara matou uma pessoa. E o cara tava de bobeira em Hong Kong, sabe? Ele não cometeu crime nenhum lá, né? Depois, mais pra frente, acharam umas desculpas para prender o cara e no fim eu nem sei o que deu. Isso também já faz 4, 5 anos. Não, 4 anos. Né? E como eu falei, a China usou isso para, né, vamos usar. Mas não é como ele fala ali, né, que seria usado para isso. É porque Hong Kong não tem acordo de extradição com ninguém. Então, se comete um crime, vai para Hong Kong e tá tudo certo. Críticos no Brasil. Afirmavam que a proposta poderia expor a população a julgamentos injustos e tratamento violento, além de proporcionar à China maior influência sobre Hong Kong, o que poderia ser usado para atacar ativistas e jornalistas. Centenas
de milhares de pessoas foram nas ruas para protestar, e isso chamou muito a atenção da mídia mundial. Claro que chamou. Claro que chamou. Sabe o que não chamou a atenção da mídia mundial? Os ucranianos que estavam lá. Sabe? Os caras lá daquele batalhão Azov, os caras estavam lá ajudando a organizar os protestos. Sabe o que não chamou a atenção? O funcionário da CIA, que estava ajudando a organizar os protestos no chão de Hong Kong, nas ruas. Tem vários vídeos desse cara organizando. As pessoas começaram a desconfiar o que estava acontecendo. Postaram no Twitter na época e logo descobriram que o cara estava num site da CIA. No outro dia ele desapareceu de Hong Kong, né? Foi embora. Sabe o que não chamou a atenção da mídia? Que nessa época os Estados Unidos mandaram 30 milhões de dólares para projetos de democracia em Hong Kong. Quando rolaram esses protestos, teve ali repressão policial de volta, né? Como eu falei, eu estava lá, teve gás lacrimogêneo, bala de borracha, spray de pimenta. E os manifestantes eles tinham estações para prestar socorro. Essas estações tinham máscara 3M, óculos de proteção 3M, colírio, comida, sabe? Tinha um monte de coisa. Alguém estava pagando, né? Porque essas coisas não são baratas. Então, nada disso chamou a atenção da mídia. Confrontos entre a polícia e os manifestantes começaram a ficar cada vez mais frequentes e mais violentos. E em setembro, semanas após as manifestações, a líder de Hong Kong, Carrie Lam, anunciou que o projeto de lei seria suspenso indefinidamente. Mas isso não foi o bastante. No dia 1º de outubro, aniversário de 70 anos do partido, o troço estava pegando fogo. No confronto entre a polícia e os manifestantes, um rapaz de 18 anos levou um tiro no peito. E em seguida, o governo proibiu o uso de máscaras. Em novembro de 2019, um deputado foi esfaqueado por ser favorável à política de Pequim. E estes são... Eles atearam fogo num senhor de idade porque ele estava brigando com os manifestantes, porque ele era a favor da China. Os manifestantes atearam fogo nesse senhor. Apenas alguns exemplos. Xi Jinping, no entanto, é irredutível, e a postura da China com relação a movimentos separatistas é muito clara. A China não vai abrir mão de seus territórios. Maluco, a gente vive num mundo que os Estados Unidos tomou Porto Rico, Havaí, Guam, Diego Garcia, Filipinas. As Filipinas eles conseguiram se libertar dos colonizadores safados. Por que a China teria que aceitar, né, cara? Por essa razão, o movimento parece já ter perdido um pouco de sua energia inicial. E, em especial, em 2020, as coisas se complicaram ainda mais por causa da Covid-19. Em 21 de maio de 2020, a mídia estatal anunciou que o Comitê Permanente do Congresso Nacional do Povo começaria a redigir uma nova lei que abrange secessão, interferência estrangeira, terrorismo e subversão contra o governo central no anexo 3º de Hong Kong, Lei Básica. Em junho de 2020, a direção da Assembleia Nacional Popular, o parlamento chinês, promulgou essa nova Lei de Segurança Nacional para Hong Kong. Trata-se de nada menos do que a maior alteração jurídica na região desde 1997. A China tem que deixar países estrangeiros exercendo poder em Hong Kong e trabalhando pela secessão? Não tem, né, cara? Não tem chupada, mano. Apesar da proibição policial, milhares de manifestantes apareceram para protestar contra a recém-implementada Lei de Segurança Nacional. Essas imagens não têm relação, tá? Porque tá vendo que ele tá repetindo várias imagens de outros dias, de outros movimentos, não tem relação com aquilo lá. A resposta da polícia foi enviar caminhões com canhões de água e gás lacrimogênio. E em seguida prendeu pelo menos 10 pessoas por violar a segurança nacional, pois consideravam que indivíduos que exibiam ou possuíam bandeiras, cartazes e adesivos de telefone com slogans ou outros protestos artísticos já haviam cometido o crime de subverter o país. Complicado, né? Se os colonizadores tivessem ficado lá no lugar deles, nada disso teria acontecido. Qual será o destino desse lugar dividido por tantos anos de história, guerras e disputas ideológicas? Eu morava... não dá pra ver onde é que eu morava. A roda gigante tá lá. Eu subia esse morro caminhando aí umas 2, 3 vezes por semana. Bom,
Isso já é muito difícil saber. Não é. O que vai acontecer? A China vai esperar, porque a China trabalha no longo prazo. A geração que era mais favorável ao Império Britânico, por sei lá qual motivo, vai morrer. Vai vir outras gerações aí, até 2047 vai ter mais 2 gerações talvez. E essa galera vai começar a entender que faz parte da China, eles vão aprender chinês, vão começar a ficar mais integrado com a China e daqui a uns tempos Hong Kong vai ser parte da China. Eu perguntei para o pessoal do Partido Comunista que eu conheço o que vai acontecer em 2047. Eles acham que não vai acontecer nada, eles acham que vai continuar igual. Porque eu perguntei se Hong Kong vai fazer parte de Guangdong ou vai virar uma província, né? Eles falaram que provavelmente vai ser do jeito que está e nada vai mudar.